Ok, meus irmãos, aí, na sequência aqui nós temos o nosso confrade Ulisses, para fazer uso da palavra. Se tiver outro confrade ou outro participante aqui, pode levantar a mãozinha que está na mão, ou pode também pedir, o Paulo Guerra também vai fazer uso da palavra, tá? Guerra já está pedindo também, ou também depois, Paulo Guerra também, se não conseguir levantar a mão, pode abrir o Mauro Rabelo também. Ou pode colocar no chat também a solicitação. Com a palavra, o nosso confrade Ulisses. Tá, obrigado. Bom, primeiro agradecer tudo que foi esclarecido, até para mim, que sou da área da saúde, pelo nosso irmão Tiago. Parabenizar o nosso irmão pela brilhante explicação e pelo retorno. Saudade mata, viu, maninho? E, na verdade, a minha pergunta são duas perguntas que são atreladas e relacionadas ao meu dia a dia na maternidade. Então, primeiro, há pouco tempo atrás, a sugestão de que o coronavírus fosse mais uma doença vascular do que respiratória. Queria saber qual que é a sua visão sobre isso. E o segundo ponto é justamente esse. No primeiro pico de Covid aqui no Amapá, todas as pacientes gestantes que nós operamos, elas apresentaram uma melhora significativa do quadro. Já nessa segunda onda, nós estamos tendo um efeito contrário. Pacientes que a gente procurou operar antes que descompensassem, elas passaram a descompensar depois de operadas. Então, não sei se o meu irmão tem alguma coisa já bem estabelecida sobre o porquê dessa mudança tão radical, nessa inversão de resultados. Tá bom? Essa é a minha contribuição de pergunta por hoje. Mestre Ulisses, uma saudade de ver você mesmo, saudade mata mesmo. Estamos de volta aí. O que é importante ver? Então, no início a gente tinha essa discussão se a doença era pulmonar, se a doença era vascular. Então, a doença é sistêmica. É essa que é a ideia hoje. Por quê? Porque a gente já vê que tem essas sequelas em diferentes regiões, diferentes sistemas de órgãos, que a gente muitas vezes não esperava que isso fosse surgir. Imagina que a gente ia pensar em alguma coisa no testículo, entendeu? Alguma coisa que fosse modificar da parte ginecológica, a gente nem tinha essa expectativa. No primeiro momento era respiratória, e como morria muita gente, a gente acabava ficando fixo naquela situação. O que é interessante, o que a gente sabe das mulheres? Então, diferente do testículo, o ovário, ele tem o ACE2, mas ele quase não tem o TMPRSS2, que é o segundo receptor. Então, provavelmente não vai ter sequelas no óvulo para o futuro. Na primeira parte da doença, da pandemia, antes da gente ter a variante que a gente chamava de P1, que hoje é gama, ela tinha um quadro respiratório que era mais exuberante. E aí foi visto por uma transição para um quadro vascular acompanhado quando foi mudando as variantes. Então, na variante gama, que é a nossa, quando começou em P1, a gente começou a ter doença vascular, principalmente da placenta. E doença inflamatória sistêmica e vascular de crianças que faleceram de insuficiência cardíaca. Então, o que a gente está vendo na gama e na delta é que elas têm um componente vascular maior, o acidente vascular encefálico, o risco de embolia pulmonar, de doença placentária, tanto que hoje o Brasil, nós somos, desde que emergiu a P1, nós passamos a ser campeão de óbito da gestante, depois que opera, no mundo, assim, porque foi uma característica da variante que entrou. Então, hoje a gente vê esse aspecto vascular mais exuberante. E vou te dizer, assim, o que mais deixa a gente intrigado, Ulisses, é que a gente não sabe, assim, tem diversos protocolos desse momento, entendeu? De como é que tu trata a gestante. Tanto que, por enquanto, a ideia era o pessoal tentar não engravidar essa época. Porque a gente não tem no mundo inteiro, ninguém tem uma receita sobre
qual o momento que você tem que fazer o parto. Nós perdemos uma amiga agora recente da universidade, lá no São Camilo, jovem, 35 anos, entendeu? Então, é um dilema hoje. Essa resposta ainda em relação... Agora que estou começando a entender os mecanismos, em relação a como é que vai ficar isso nessa parte da ginecologia, ainda me cobre. Tá ótimo. Obrigado, meu irmão. Com a palavra, nosso querido Paulo Guerra. Né? Obrigado, Ulisses. Com a palavra, nosso querido Paulo Guerra. Se alguém ainda quiser... Meus caros irmãos, boa noite. Eu estava aqui, abraços, no início, né, para poder realmente me conectar, e fico muito feliz. Eu pedi exatamente para participar dessa conversa, porque, usando as palavras do nosso irmão Ulisses, matar as saudades, em primeiro lugar. Né? Realmente é sempre uma oportunidade assim, de a gente estabelecer esse reencontro. E muito mais, né, em relação ao nosso irmão Tiago, realmente que nos brinda hoje. Parabéns, Tiago. Não estranhamos, porque é notório a sua aplicação, o seu interesse, o seu estudo, a sua contribuição, que eu diria que tem exatamente esse caráter científico, né, pela sua formação, pela sua especialização também. E claro que isso é de alto interesse nosso, e eu também, como disse o Arimateia, como já falou o Luiz, realmente creio que será uma grande contribuição às nossas lojas, que nós tenhamos a oportunidade de franquear esse acesso aos nossos irmãos que, por uma razão ou por outra, não têm oportunidade de participar como hoje nós estamos participando. Dito isto, forte abraço aí pelo seu retorno às nossas colunas. Eu queria exatamente também usufruir aí uma orientação. Você falou sobre as sequelas, a inflamação dos testículos e epidídimo. E eu tenho duas questões, porque tive a Covid, minha esposa, todo mundo em casa praticamente, e eu gostaria de saber sobre duas coisas: estateose hepática e sobre próstata. Né? Aliás, você já até me fez o atendimento uma vez, meu médico, mas como você andou raspando por exatamente sobre a questão, né, da inflamação dos testículos, eu tenho 74 anos, né? Então faço rigorosamente o acompanhamento e tudo, mas nesse âmbito total aí, eu gostaria de ter alguma informação, se for possível, exatamente sobre essa questão, como se há informações sobre a parte possível sobre o fígado e sobre a próstata. Tá, então vamos lá. Aparentemente, no sistema digestório, quem mais tem receptor são os intestinos. O fígado não tem muito receptor. Então, até o presente momento, não foi visto ainda alguma modificação em relação ao fígado. Mas o que acontece? O fígado, ele é uma das usinas de limpeza do organismo. Então, a gente tem muita preocupação com substâncias que são produzidas, seja pela trombose, quando o órgão fica muito tempo sem oxigênio, que elas passam pelo fígado. Então, existe um grupo na Universidade de São Paulo, tem um grupo, eu não lembro se é na Alemanha, na República Tcheca, que estão focados no fígado, entendeu? E principalmente para questão de doação do órgão. A gente não sabe como é que fica, se esse órgão é reservatório ou não, como é que é quando passa no transplante. Mas até o presente momento não tem nada específico que leve diretamente a ele. É mais a parte de náuseas e vômitos relacionados mais com o tubo mesmo digestivo, por onde passa a comida diretamente. Certo. Em relação à próstata, então, assim como no ovário,
eu tenho mais um, porque para o vírus entrar eu preciso dos 2 receptores, apesar de a gente falar sempre só de um na televisão. No ovário, eu tenho o primeiro receptor, mas o segundo eu não tenho. Na próstata, eu tenho o segundo receptor, mas o primeiro eu não tenho. Então, ele tem mais TMPRSS2 do que o ACE2. Então, dificilmente vai ter uma sequela na próstata. Mas o que a gente já está vendo? A bexiga, ela é diferente, ela tem os 2. Uma população menor do que o rim, numa população menor do que o testículo, mas ela tem os 2 receptores. Então, alguns pacientes, eles podem apresentar durante ou após a COVID o que a gente chama de sintomas do trato urinário inferior. Quais são eles? Ele levantar mais à noite do que costumeiramente ele levantava para urinar. Ele ter aquele jato um pouco mais fraco, às vezes cortado da urina, porque a bexiga não consegue contrair bem. Então, são sintomas que parecem com o sintoma da próstata. E o que é que nos preocupa? É eu ter essa desregulação da bexiga num paciente que já tem o aumento da próstata própria pela idade. Então, às vezes, o sintoma nem seria tão importante se ele fosse mais jovem, mas quando tem uma certa idade, você já tem aquela obstrução pela próstata, você vai ter sintomas mais exuberantes. Isso também está começando a ser estudado. Tem um grupo da China, e lá em São Paulo tem um grupo do professor Cristiano Mendes, e também está vendo essa mesma coorte lá dentro do HC, que também é lá do serviço de urologia lá do hospital. Porém, esses sintomas urinários, quando eles não vêm do rim, que é da falha mesmo da função, eles são bem mais raros que aqueles sintomas que eu falei e que os sintomas do testículo. Só que tem que lembrar que também a gente teve um aumento de sintomas urinários por outras situações. Pela lesão própria do rim, que diminui o volume de urina, e também naqueles pacientes que ficaram internados durante muito tempo com o uso de sonda. Isso às vezes causa estreitamentos da uretra, que a gente chama de estenoses, e aí também pode diminuir a força da urina. Então, às vezes, a sequela não é nem direto pelo vírus em si. Certo. É pelo próprio tratamento, às vezes, quando a doença fica muito grave, que você fica 21 dias com a sonda, você já tem, às vezes, uma doença subjacente, como, por exemplo, o aumento da próstata benigno, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, e isso acaba piorando o quadro. Também uma outra situação importante só de lembrar, com toda essa situação do sistema de saúde sobrecarregado, e que ele levou a um atendimento voltado a pacientes mais graves, nós passamos pelo menos 16 meses sem fazer um rastreamento de forma adequada para o câncer de próstata e para o aumento benigno, que é essa hiperplasia prostática. Então, em muitos casos, houve um aumento de pacientes com esses sintomas, porque a gente deixou, pela sobrecarga do sistema, de fazer o atendimento que a gente fazia, de forma costumeira e adequada. Muitos pacientes deixaram de utilizar as medicações que faziam costumeiramente. Muitos desregularam porque eles ficaram internados durante muito tempo pela Covid e deixaram de tomar aquela medicação específica. Certo. Então, a gente também vê hoje um aumento desses sintomas urinários por situações que fazem parte do todo, mas não são diretamente causadas pelo vírus. Entendeu? Então, é muito importante, se o paciente passou a ter sintomas urinários, ou se os sintomas urinários dele pioraram com a epidemia, com a pandemia em si, que ele faça uma visita para o urologista e para o nefrologista para poder verificar exatamente onde é que está esse problema, se teve realmente uma sequela renal, ou se alguma dessas situações que elas convivem ao mesmo tempo com a pandemia em si para a gente. E quero só fazer uma ressalva, eu tenho muita saudade da nossa missa no domingo de manhã, Jesus de Nazaré. Então, vamos voltar também. Que isso é muito importante, né? É um momento que a gente se confraternizava. Com certeza. O Paulo sabe que eu tenho, além dele com uma grande amizade, a do Paulinho, mais ainda, que foi um cara que a gente estudou desde a época lá do Ideal, lá em Belém. Certo. Olha, muito obrigado, doutor. Meu presidente, muito obrigado. Estou satisfeito com
com as colocações feitas e atendem a uma orientação que eu possa eventualmente usar. Muito obrigado. Um abraço a todos. Excelente, meu querido confrade Baluarte, Paulo Guerra. Você sempre sabe que é uma honra sempre estar do teu lado, sempre, né? Bom, passamos a palavra aqui para o nosso querido confrade Mauro Rabelo, chamando a atenção que o espaço está aberto também para colocações, manifestações dos presentes aqui na contribuição desse debate aqui, que está rico, eu acho que é muito esclarecedor e acho que está habilitando bastante essa nossa noite de quarta. Boa noite, obrigado, presidente. Boa noite a todos os irmãos e os convidados. Eu queria focalizar 3 pontos rapidamente. Primeiro, eu peço que o nosso querido presidente que a gente compartilhe essa brilhante palestra, exposição do Dr. Tiago, com outras instituições. Eu acho que é uma palestra muito rica, não só pelo conhecimento técnico, mas para a linguagem bem simples na colocação, que até um leigo como eu, que não sou da saúde, entende com propriedade. Então, parabéns à academia. Doutor, me permite chamar de doutor, confrade, colega, fazer um comentário antes. Período de Copa, todo brasileiro é técnico de futebol. E nesse período de pandemia, parece que todo brasileiro é médico também. Todo mundo quer receitar uma medicação para contra o Covid. E uma coisa que me chamou muita atenção, e ontem eu vi um dado alarmante aqui em Macapá, é que muitas pessoas que chegam no posto de saúde para tomar vacina querem escolher vacina como se fosse um produto de supermercado. E o irmão respondeu há pouco a minha pergunta, quando disse que não existe melhor ou vacina ruim. Todas foram aprovadas e são úteis. Então, minha pergunta hoje, dentro da sua experiência, que hoje é uma alegria para nós do Amapá ter alguém com tanta responsabilidade na busca pelo conhecimento, pela pesquisa, e alguém do nosso círculo contribuindo com esse momento, como o senhor vê essa indiferença do povo, cada um querer escolher, e muitas vezes a gente percebe que não segue as orientações médicas, a maneira de tratar, principalmente na vacina. Aí eu quero a vacina A, vacina B, vacina C, é igual como escolhesse um time de futebol. Eu lembro que no dia que eu estava tomando a vacina, lá eu entrei na fila, mas perguntou, qual o senhor quer tomar? Eu disse, qualquer uma que vai me dar mais 50 anos de vida. Então eu esperei que ela me dê mais 50 anos de vida. Então, dentro da sua experiência como pesquisador, mas acima de tudo como médico que está no dia a dia, na labuta, na pesquisa, qual seria a ferramenta para essa cultura de médico que todo brasileiro tem, parece nesse período, todo brasileiro tem de médico, em relação à vacina, aos tratamentos? Porque muita gente está se perdendo da vida por causa dessas questões que fica muito no achismo. No achismo, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Então, com a sua experiência, qual a solução? Porque, pelo que a gente percebe, a pandemia ainda está longe de se acabar. Nós vamos tolerar por muito tempo essa questão de máscara, de vacina, vai ter uma terceira vacina, uma terceira dose ou não. Então, como o senhor vê, dentro do cenário, a nível assim, de massa, essa indiferença e esse conhecimento de médico de todo brasileiro que tem, infelizmente tem? Ô, Mauro, você pode me chamar até pelo nome. Saudades de você, rapaz. Então... Chamar flamenguista, pode ser? Hã? Chamar flamenguista, pode ser? Para mim, não. Pelo amor de Deus, que eu sou palmeirense. Mas todo mundo aqui quase é flamenguista, né, em Macapá. Uma coisa que é importante, né? No primeiro momento, então, eu vou relatar para vocês como é que foi a nossa experiência dentro da Universidade de São Paulo. Quando eu escolhi fazer o doutorado lá, era pela tradição que a universidade tinha como liderança nacional em tecnologia em saúde. E como nós fomos pegos no processo, acho que nós tínhamos ainda a vaidade de nos acharmos realmente, na época, não só lá, mas os outros centros acadêmicos do país inteiro, como baluartes e líderes de desenvolvimento tecnológico de informação. Mas a verdade é que naquele primeiro momento nós crescemos muito em qualidade tecnológica médica e nós não percebemos o quanto a gente não desenvolveu tecnologias de informação nacionais e de comunicação. Então a gente fala de uma forma muito distante
da população. A linguagem ela não era acessível. Então, nós percebemos a nossa deficiência e a grande frustração que é de você notar que o teu nível de comunicação ele não consegue atingir a todo mundo. Ainda mais num país que tem realidades culturais diferentes, diversidades regionais que modificam e impedimentos de uma política norteadora. E digo mais, a gente perdeu o diálogo intraclasse, porque a gente não conseguiu discutir de uma forma científica todo o processo. Então, quando você discute isso, o primeiro momento, você tem que se despir das suas vaidades e aceitar a tua completa ignorância do que está acontecendo. E não só no início, Mauro. Entendeu? Você tem que aceitar isso dentro do processo que você vai estar caminhando no escuro e que você precisa informar isso de uma forma clara sobre o que é evidência hoje, o que é evidência amanhã, o que a gente conseguiu crescer. Eu acho que grandes ensinamentos vão levar para a gente disso. Entendeu? A primeira é um resgate. Então, nós sempre fomos muito preocupados, até a geração da década de 80, que criou o Sistema Único de Saúde, em termos de uma comunicação coletiva importante. E era assim até a década de 80, 90, com grandes campanhas, seja de vacinação, de esclarecimento, que, muito embora tivesse falhas, elas tinham um alcance nacional e um resultado extraordinário. Então, nós partimos acreditando que a força do nosso Sistema Único de Saúde e que a experiência prévia que nós tínhamos seria suficiente para ter uma resposta coletiva diferente. E o mundo inteiro esperou isso, inclusive, da gente. E acho que esse foi o primeiro erro, entendeu? Foi a gente ter trabalhado de uma forma descoordenada. Nós precisávamos de uma coordenação, e nisso nós temos culpa em todos os âmbitos, central, político, das universidades, entendeu? O papel da universidade ele é importantíssimo como fator de atendimento local de desenvolvimento. Eu tenho bastante orgulho de ter participado do processo do Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, porque eu tenho certeza da diferença que ele fez para a gente no processo, entendeu? Então, na comunicação, o primeiro momento a gente precisa ter uma coordenação e uma linguagem em comum. E que, como todo mundo quer ser técnico de futebol, a gente só consegue chegar no denominador comum quando a gente mostra para todo mundo que todo mundo ali tem uma ideia diferente, mas todo mundo quer ganhar o campeonato. O problema é que, em algum momento, a gente deixou de pensar que ganhar o campeonato é mais importante e passou a disputar entre técnicos. Entendeu? E quando a gente disputa, a gente só divide e o resultado é ruim. Então, o grande aprendizado que eu tive, primeiro, é que no amor da medicina, nem sempre nem nunca. Sempre tem uma coisa nova que aparece, que modifica o processo, e a gente precisa se despir das vaidades, entendeu? E muitas vezes rever o conhecimento. Precisa de uma coordenação. A gente precisa ser coordenado de diferentes órgãos, setor civil, setor político, setor acadêmico, e precisa ter um diálogo com palavras claras e simples, que elas ecoem o tempo todo, entendeu? E que em algum momento, quando isso mude, alguém tem que dar a cara e dizer, olha, esse conhecimento, ele modificou. Ou então nós não sabemos. O que nós sabemos hoje é isso. E talvez seja o melhor que a gente possa fazer nesse momento. E mostrar que isso vai se modificando. Se a gente conseguir ter essa modificação individual
a coordenação e perceber que a gente pode até brigar entre a gente, mas o objetivo é ganhar o campeonato, porque todo técnico quer ganhar o campeonato. É a mesma situação. A gente pode até discutir, mas vamos pensar na tática. Porque se a gente começa a discutir de uma forma descoordenada, a gente vai botar qualquer um e cada um corre no campo de uma forma diferente. A chance de perder é muito maior. Cada um sabe qual é o time que tem. Se o time ele não tem um bom ataque, às vezes eu ganhar, eu fazer uma boa retranca e aproveitar o contra-ataque, entendeu? Se meu time dispõe de caras mais criativos, esses caras eles têm que estar no comando. Quem são os caras criativos, entendeu? Se em algum momento o negócio está caindo a casa e eu preciso segurar o pênalti, eu tenho que ter um goleiro que passe e dê segurança para isso. Se em algum momento eu tenho que fazer correlação com ciência e futebol para o cara, da onde for, entender o que eu estou falando, se tem que escrever um manual indígena, a gente tem que se despir e pensar, todos nós somos do mesmo time, e a gente tem que fazer de tudo para que o time jogue bem, porque no final das contas a gente quer ganhar o campeonato. É essa que é a ideia. O Vila não pode ganhar de 7-1, né? Exato. Porque o que acontece? O 7-1 é quando bate o desespero no time e ninguém sabe o que tem que fazer. Então, às vezes, se eu sou técnico e vejo assim, eu não vou ganhar esse jogo, então é melhor eu não vou perder de 7-1 também. Eu tenho que fazer uma contenção para eu poder proteger o meu time. Então, eu preciso conhecer o que eu tenho. A verdade é que nós temos grandes potenciais, mas nós não conhecemos como é que eles se jogam entre si e a gente não sabia conversar. Entendeu? Perfeito. É por isso que esse momento é muito importante, entendeu? A gente está aqui, está discutindo e tirando dúvida, mais até do que a apresentação, entendeu? Inclusive, eu me disponho aos senhores na loja, se depois de alguém ver o vídeo, se quiser discutir, conversar, tirar a dúvida, porque a dúvida, ela hoje é uma, daqui a 2 semanas é outra completamente diferente, entendeu? E acho que não tem nada mais maçônico, né, do que esse ensinamento que a ciência e essa pandemia trouxe, que a gente tem que despir das vaidades para construir o coletivo. Que nós não somos só um, entendeu? Que a ideia de que nós somos um grande corpo e pessoas que constroem as coisas o tempo todo e que muitas vezes tem que desconstruir para construir algo melhor, ela tem que ficar. Isso, para mim, era o que me fazia sentir falta dos trabalhos em loja. Porque isso sempre foi o baluarte do nosso ensinamento, seja espiritual, seja filosófico, científico, né? Foi isso que faltou. Faltou a gente se comunicar melhor e ter uma boa coordenação, fora o fato da comunicação ter sido alterada. Ok. Olha, após essa intervenção, o espaço está aberto para se algum irmão queira, algum presente queira fazer alguma consideração para a gente iniciar os procedimentos, né, acredito, né, as últimas considerações da nossa palestra, né? Tem algum presente que ainda queira fazer alguma pergunta ou alguma consideração? Thiago? Sim? Eu quero reforçar aqui o pedido que eu fiz anteriormente de você colocar à nossa disposição a palestra integral para a gente poder passar para lá. Ok, essa palestra vai ser disponibilizado o link, né? Eu vou fazer o seguinte, vou disponibilizar o link para a academia, para os confrades e para os grãos-mestres, né? E para os presentes que quiserem quiserem, né? O acesso, né? Ok, muito bom. Eu quero agradecer também a grande palestra do nosso confrade Thiago. Muito bom, mesmo. Excelente. Eu que agradeço a sua participação, meu irmão. Presidente. Sim, Orivaldo, fazer alguma coisa? Não, é só para também, eu quero parabenizar o Thiago, né, claro, pela forma, pela questão metodológica, a forma como ele apresentou isso para a gente foi excelente, sabe, Thiago, apesar de amedrontador, né, mas eu acho que esse impacto foi legal. Junto com isso, eu quero
que a partir da pergunta que foi feita pelo Mauro, eu acho que você fechou essa palestra, na minha concepção, de uma forma brilhante. Então, essas figuras usadas por você, como a questão do futebol, do time, né? Como é que a gente, na verdade, eu fiz a seguinte relação, como é que a gente perdeu 500 mil pessoas foram perdidas, quando se a gente tivesse jogando com o mesmo propósito, esse número teria sido melhor. Então, parabéns em especial, pelo esse final. Eu acho que foi muito brilhante o final da sua palestra. Parabéns e continue dividindo com a gente o seu conhecimento. Obrigado, Thiago. Valeu, mano. Ô, meu irmão, eu só posso agradecer as suas belas palavras. Você sabe que você mora no meu coração por inúmeras situações. E que é isso. Eu acho que você disse tudo. Muito obrigado mesmo. Vamos passar aqui a palavra ao nosso querido mestre José Arimateia, que pediu, se eu não me engano, a palavra, e aí nós podemos fazer o fechamento desse ciclo. Do tratamento precoce, que realmente isso contribuiu ou vai contribuir daqui para frente, se há alguma sustentação científica com relação, já que, evidentemente, essa pandemia está longe ainda da cura total. A gente, tudo é experiência, tudo está sendo desenvolvido e está sendo estudado por vocês. Esse tratamento precoce tão falado, o que é que tem de eficácia com relação a isso aí? Tá, então vamos discutir como é que funciona o tratamento precoce e eu vou dizer para vocês o que a gente tem de evidências. Então, isso no mundo científico, a gente pegar uma medicação e tirar ela desse quadro e usar numa outra doença, isso não é novo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, os arquivos dos jornais de São Paulo, durante a epidemia da gripe espanhola, vocês podem pesquisar, eles já usavam sais de quinino para tentar evitar a gripe espanhola. Entendeu? Então, no primeiro momento, quando começa qualquer pandemia, diferentes grupos, eles começam a fazer a pesquisa disso para ter uma determinada resposta de diferentes medicações. Isso foi feito com inúmeras, né? Com a cloroquina, teve estudos nacionais, com uma sequência delas. Qual foi o primeiro problema que a gente teve para poder dar essa resposta mais rápida para todo mundo? É que na melhor da boa vontade, quando a gente começa a usar as coisas muito rápido, de uma forma intempestiva, e ser uma organização que eu consiga fazer um estudo, eu acabo obtendo informações que ela mascara o quadro. Como é que funciona isso? Toda vez que eu fico desesperado quando tratar um paciente, às vezes eu tomo mão de uma medicação e eu estou perdendo tanto que eu me agarro no resultado bom que eu tenho. É por isso que os estudos, eles precisam ser duplo cegos. Ou seja, nem eu que estou dando, eu tenho que saber, nem o paciente que está tomando tem que saber. Porque senão, a gente se agarra quando está no desespero. Essa é a primeira coisa. Então foram feitos estudos diferentes em diferentes locais do mundo. Por exemplo, lá no início, da cloroquina. E aí, muitos estudos, muitas influências, elas ocasionaram respostas diferentes. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma ânsia de aguardar um resultado, eu acabo não selecionando bem uma população e começo a dar aquela medicação para o pessoal o tempo todo.
E se eu não estou cego, a minha vaidade vai ver os melhores resultados. Às vezes eu não consigo ver isso de uma forma muito clara. Como falta coordenação, cada estudo feito num país diferente fez de um método diferente. E aí, quando você tenta juntar aquilo, não consegue fazer um grande estudo. Então, levou um tempo muito grande para a gente poder chegar nisso. Quando se a gente tivesse um sistema de resposta, talvez coordenado, desse uma resposta mais rápida. Então, diversas medicações foram tentadas para profilaxia. Até hoje, a gente não tem evidência de nenhuma delas, e algumas a gente sabe que elas não funcionam. E dá para ver nos estudos quais são os fatores que colaboram para melhorar esse funcionamento. Que não seja a medicação, mas um ato ligado com a medicação. Então, por exemplo, em cidades em que você distribui uma medicação e que até, por exemplo, vai no bairro deixar a medicação, você diminui a mobilidade social, controla o pânico e aumenta o distanciamento social. Então, às vezes, para poder analisar aquele estudo, eu teria que pegar um fator de confusão estatístico para poder separar essas pequenas influências. Então, se você me perguntar hoje, tem alguma medicação que tem evidência que ela funcione? Não tem ainda. A gente tem uma meta-análise que vai ser utilizada até para justificar o uso da ivermectina, que foi publicada pelo pessoal da Inglaterra 2 dias atrás, num jornal chamado Fórum Aberto de Doenças Infecciosas, e que, se lê a meta-análise, ela não consegue comparar os dados de forma adequada, e eles escrevem isso nas limitações, porque as populações são diferentes e porque você usou doses diferentes em locais diferentes e ficou uma miscelânea. Entendeu? Então, a grande verdade é, de todas elas, nós conseguimos verificar que nenhuma delas ajudou na profilaxia, que pode ter sido uma outra situação que ajudou. E essa da ivermectina ainda não consegue comprovar a eficácia, porque faltam ser publicados 5 estudos que são ensaios clínicos randomizados que conseguem dar essa resposta. Qual é o grande problema quando a gente usa essas medicações? É que quando você tem muita gente usando, eu não consigo controlar o nível de efeitos colaterais, e às vezes eu nem consigo perceber os efeitos colaterais delas. Então isso, assim como a gente tem dificuldade para o long COVID, isso aconteceu com todos nós. Então, por exemplo, o uso excessivo do corticoide, ele pode bloquear um hormônio que vai lá para drenar e o cara deixa de produzir testosterona. O uso dessa medicação, que é a dutasterida, que é o Avodart, pode bloquear uma enzima que também diminui a produção de testosterona. E a gente começa a ver os problemas que agora a gente está tentando entender se são pelas medicações ou pelo vírus direto. Então, nesse momento, por toda essa situação causada, a gente tem ideia que boa parte delas não funciona. A gente tem dúvidas, porque a evidência é muito fraca, que uma talvez funcione, que seja a ivermectina, mas não dá para bater o martelo. Mas não tem nenhuma que tenha evidência científica forte para dizer essa aqui funciona. Então, esse é o meu pensamento como pesquisador. Isso influencia muito a minha prática clínica, né? Então, eu, particularmente, não usei, nem minha família usou. Mas o importante, por exemplo, para quem prescreve ou quem usou, é isso ficar muito claro na discussão entre o médico e o paciente. Entendeu? Mas não tem evidência científica nenhuma delas que funcione. Entendeu? Se você perguntar para mim, eu como médico, eu prescreveria, eu como médico que vivo dentro da ciência, eu não prescreveria, não usei, minha família não usou.
Entendeu? E a minha função é tentar explicar para os colegas onde é que estão as falhas dos estudos. Duas coisas a gente notou que são deficiências enormes dentro da nossa comunidade médica no país. O primeiro, e vocês já perceberam no grupo, é que a maior parte dos estudos eles são escritos em língua inglesa. E muitas vezes o pessoal não consegue discernir de forma concreta o que está escrito no estudo. E isso é uma deficiência nossa dentro da academia. E o segundo é que a gente talvez não tenha sido cegado completamente para poder fazer uma avaliação sem paixões dos resultados de cada um desses negócios. Entendeu? Isso foi um grave problema. Porque não vejo problema no início em gente tentar as medicações. Vejo problema em gente ter, por exemplo, um sistema enorme de saúde e não ter feito um estudo rápido disso, entendeu? Porque dava para ter feito um estudo rápido para poder ter essa resposta ou não. E não foi só aqui não, foi no mundo inteiro, porque muitos fatores eles contribuíram para isso. Então, o que eu vejo hoje como professor da universidade aqui é que eu preciso que os meninos compreendam um pouco melhor metodologia científica e eu tenho que incentivar, tem que ter o pessoal de letras para ajudar o pessoal a ler inglês melhor. Isso é muito importante. Mas a resposta é essa. Eu só aproveitei isso para poder fazer meu desabafo, né? Até hoje a gente não tem nenhuma... A gente tem certeza que a maioria não funciona e resta dúvida, porém com evidências científicas muito fracas, de que a ivermectina funciona. Queria agradecer ao nosso querido palestrante, doutor Tiago, querido confrade, querido mestre, querido irmão. E nessa parte, né, de fechamento da sua palestra, eu queria dizer que foi muito importante. De certa forma, você tocou o coração de todos aqui presentes sobre um tema que é contemporâneo, um tema que é presente, um tema não fechado, e eu vou repassar agora para você tecer as suas últimas considerações, né, como palestrante, antes do encerramento formal, e provocando apenas, né, no sentido dessas últimas considerações, levar também em consideração uma provocação. Meu querido mestre, querido doutor Tiago, confrade, nós somos indivíduos nesse processo, né, que na realidade ele é complexo, né, tecido junto, não é algo separado, analítico, então são vários fatores, várias dimensões, né? Qual seria a sua, em poucas palavras, né, a sua recomendação como pessoa para o indivíduo? Na medida em que você, aí vou utilizar a sua expressão, temos vários técnicos, várias equipes, vários campeonatos sendo disputados ao mesmo tempo, né, na busca, claro, que deveria ser, né, dessa vitória, que na realidade até é relativa. Então, nós, como seres que somos biológicos, psicológicos, sociais e, em especial, espirituais, inclusive, qual seria a sua recomendação humana para o indivíduo, como indivíduo, dentro dessa complexidade, né, e desse momento que nós estamos vivendo, que não será o único, acho que, na verdade, abriu a porta, né, para uma nova, né, um novo ciclo de abordagem humana. E aí, você, nessa oportunidade, faria o seu encerramento, né, as suas considerações finais. Então, com a palavra, nosso querido, né, condutor aí, doutor Tiago. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, agradecer ao presidente Galindo por ter me deixado vir aqui, por ter compartilhado com os irmãos o que a gente conseguiu aprender, o que a gente ainda tem em dúvida. Se eu tivesse que dizer em poucas palavras o que é que pode ajudar agora nesse momento é: use máscara sempre que possível. Se está em dúvida entre não usar máscara e usar máscara, use máscara. Lave as mãos. Lave as mãos quantas vezes forem por dia necessárias. Com água e sabão entre os dedos. Quem tem sintoma, ele tem que procurar o médico para receber orientação.
tem que usar máscara em casa e tem que ter um certo distanciamento social. E tomem vacina. Elas não são as melhores, mas a gente sabia que elas não seriam as melhores. Elas são a de primeira geração. Tudo é uma escada. Lembra? Eu acho que toda vez que eu paro para olhar, eu vejo mais correlações com o que a gente aprende dentro da nossa vida maçônica. Então existem etapas. As etapas elas têm que ser cumpridas. Hoje é tome vacina, tome vacina. Convença uma pessoa que não queira tomar vacina a tomar vacina. E pede para essa, depois que ela tomar vacina, para convencer mais uma. Por fim, eu quero dizer o seguinte. Nada é igual ao medo iniciático maçônico. Você anda nas trevas. É isso. A gente não consegue perceber o que é. O que dá a todos nós confiança para seguir é porque a gente está com o irmão do lado. Ninguém anda nas trevas sem estar com o irmão do lado. Não adianta a gente pensar que isso tudo é um controle individual. Eu não me trato. A pandemia é uma doença da sociedade. Então é um pacto em sociedade. Entendeu? Que para mim nada mais é do que, se eu for pensar, aquela transformação do medo iniciático, entendeu? De estar no escuro, mas ter sempre alguém que está lá com a mão do lado. Então é isso. Usar máscara quando puder, lavar as mãos sempre, vacinar e convencer mais um para vacinar. E se eu não posso dar a mão ou abraçar, eu tenho que estar do lado, eu tenho que conversar, eu tenho que orientar, entendeu? Porque tão importante quanto medidas tecnológicas ou médicas é a tecnologia de informação e saúde e de comunicação. Então é por isso que eu me sinto mais premiado do que vocês todos por ter tido a oportunidade, primeiro, de voltar para a academia e, de segundo, por poder compartilhar com os irmãos não só aquilo que eu conheci, mas talvez as minhas frustrações, as minhas conquistas, os meus medos, e me sentir revigorado, porque eu sei que nesse momento, que de certa forma é um momento iniciático das trevas, eu tenho vocês, seja presente fisicamente ou não, do meu lado. Então, eu só quero terminar dizendo muito obrigado por vocês serem meus irmãos. Nós estamos aqui concluindo a segunda palestra do nosso ciclo literário, né, diálogos acadêmicos sobre questões contemporâneas. Nesse primeiro semestre, trabalhamos as temáticas de nova tecnologia, saúde, né, nova tecnologia com o Mauro Rabelo, saúde agora com o nosso doutor Tiago, e direito, em especial direito do consumidor, que vai ser na semana que vem com o nosso querido confrade Luiz Marcos. E já no segundo semestre nós teremos, está previsto, né, nós estamos buscando articular mais 3 palestras, um voltado para o meio ambiente e atitude humana na contemporaneidade. Segundo, né, seria política, cidadania, civismo e formação humana, né, em especial, e terceiro, cultura e sociedade. Esse é o objetivo nosso, nesse sentido. E queria já de antemão dizer que essa palestra já vai ser gravada, vai ser também disponibilizada para aqueles que tiverem interesse, e desde já fechamos, né, a nossa sessão acadêmica, né, dessa quarta-feira, desejando uma boa noite para todos, um excelente final de semana, né, e daqui para frente o nosso microfone fica aberto para manifestação daqueles que estão presentes, né, antes de terminar a gravação. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Obrigado por tudo. Um abraço aí. Até quinta-feira, né, Boa noite a todos. Até quarta, né? Quarta-feira. Até quinta, né? Com certeza. Domingo. Presidente, Esse domingo, esse domingo teremos a nossa reunião da academia, e já na próxima quinta-feira teremos a palestra do Luiz Marcos, aqui direto de Belo Horizonte. Pronto. Olha aí.
Uma boa noite para todos. Né? Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Saúde e paz. Para todos.